Paz, irmãos, vamos continuar falando sobre a oração da alma. Lendo o texto de Jeremias, capítulo 15, o verso 15, 17 e 18. Ó Senhor, Tu o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permita que por causa da Tua longanimidade eu seja arrebatado. Fica sabendo que por causa de Ti tenho sofrido afrontas. Nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me alegrei. Oprimido por Tua mão, eu me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque a minha dor não passa, e a minha ferida me dói, e não admito de cura. Seria Tu para mim como ribeiro ilusório, como águas que enganam? A gente falou que na semana passada, Jeremias era um profeta de oração, tinha intimidade com Deus, mas também sofria de solidão, como eu e você nos nossos dias mais difíceis. E ele prossegue nessa oração falando sobre o sofrimento. E ele fala de todo esse sofrimento que ele está na alma. Ele fala, porque dura minha dor continuamente, a minha ferida me dói e não admite cura. Ele fala para Deus. O pecado do povo, a crueldade das pessoas, a indiferença das multidões, era uma ferida em Jerusalém e ele se importava. Ele recebeu a missão de falar em nome de Deus, de anunciar o amor eterno do Pai para aquelas pessoas que eram inconstantes. Ele sofria na carne essa dor do amor não correspondido, dessas pessoas estarem virando a cara para Deus, virando os olhos, virando a vida, não querendo saber de Deus, né? E ele não tinha possibilidade de cura. Por que não tem possibilidade de cura? Porque as pessoas precisam se arrepender dos seus caminhos. Depende do outro, não depende de mim. O outro tem que se arrepender do seu caminho, passar a confiar em Deus. Ele era tão comprometido com Deus que ele sofria, porque o amor que Deus dava para aquele povo não era correspondido. Aí a oração dele ganha. Ele vai, eu imagino Jeremias bradando, sabe aquele negócio de falar alto? Deus, ele fala, seria Tu para mim como um ilusório ribeiro, com águas que enganam. Eu imagino assim, sabe? Muito mais do que eu falei aqui. Jeremias já tinha pregado que Deus é como um manancial de água viva. Agora ele fala de um ribeiro ilusório. O que é isso? São aqueles rios que quando você está no deserto, você olha de longe, você fala, nossa, tem um rio ali, água, aleluia. Só que na hora que você chega, está seco. Então só de longe ele tem aparência de rio bonito, tal, mas de longe, mas chega perto, está seco. Aí ele fala, o Senhor é um rio seco para mim, em vez de um manancial de água viva? O Senhor é um rio seco? Gente, que ousadia. Isso é ousadia em oração, não é? O nosso problema é que em vez da gente falar diretamente com Deus sobre o que está passando na nossa alma, do que a gente está irado, do que a gente não está entendendo, a gente vai falar com outras pessoas. Aí a gente fica discutindo. Aí o outro fala, não, Deus isso, Deus aquilo. Você fala, não, porque Deus não olha para mim. Vai falar com Deus, em vez de ficar falando com os outros. Faz igual Jeremias, fala da sua indignação. Deus, eu não estou entendendo o porquê. Eu não entendo porquê. A oração de Jeremias não era... Ele estava colocando na alma, falando para Deus que ele estava amedrontado, solitário, ferido, irado. Você fica surpresa? Eu não. Eu não. Todos nós temos os mesmos sentimentos, ninguém é imune a eles. A pergunta é, nas nossas orações, esses sentimentos estão presentes? Nas orações de Jeremias estavam. Tudo que o profeta viveu, pensou, ele apresentou através desse relacionamento com Deus vivo, sábio e redentor. É no momento que esses sentimentos são colocados diante de Deus em oração. Aí algo começa a acontecer. Ele colocou tudo aquilo. Entende uma coisa? Ele não está sendo desrespeitoso com Deus. Ele está sendo verdadeiro com aquele que ele tem intimidade, que senta com ele no jantar, em que toda atenção é dele. Isso é intimidade.
Você tem esse tipo de conversa com quem você é íntimo. Com quem você não é íntimo, você não conversa assim. Você usa uma palavrinha bonita. Ah, não é bem assim, eu não estou me sentindo legal. Agora, quando você é íntimo, o negócio vai. E é isso. A coisa acontece, porque diante de uma oração de alma lavada, rasgada, a coisa acontece. Só que daí Jeremias parou. Ele parou de falar. O momento do silêncio na mesa. Só que gente, a oração continua. Não é porque você parou de falar. A oração é um diálogo, eu e Deus, você e Deus, Jeremias e Deus. Então ele parou, só que ele falou assim, agora eu falei com honestidade, agora eu quero ouvir. E Deus começa a falar. No capítulo 15, verso 19, a primeira parte diz assim, portanto assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Arrependimento e retorno. Essas são palavras-chave na pregação de Jeremias. E agora essa mensagem que ele anunciava para o povo, volta para ele. Está sendo dirigida a ele. Será que toda expressão de sofrimento que ele estava carregando não podia ser um pouco de autopiedade? Ai, que dó de mim, coitadinho de mim. Deus responde, eu compreendo a sua dor, solidão, sofrimento, sua ira, mas não vou passar a mão na tua cabeça. Não vou passar a mão na tua cabeça. Abandona essas coisas. Se arrependa. Para com isso. Eu vou te restaurar. Te farei voltar ao ofício de profeta. Arrependimento e retorno. Na oração, a parte de Jeremias era ser honesto e pessoal. Não adianta você ser pessoal com a vida dos outros. A gente tem que ser pessoal na nossa vida. Porque é com Deus que está lidando. Você não está lidando com qualquer um, você está lidando com Deus. A primeira exigência, um relacionamento pessoal, é que sejamos nós mesmos, sem máscaras, com transparência. A oração de Jeremias não era uma oração piedosa, não era uma oração gentil ou adequada para os ouvidos daqueles que ouviam. Ele fala do que ele está sentindo no íntimo. Ele fala do medo, solidão, sofrimento, de ira. Na oração, a parte que cabe a Deus, isso com muito respeito, né, a gente pode falar assim, é restaurar e salvar. Diante de Deus, por intermédio da oração, nós não permanecemos os mesmos. Tem uma música que fala isso, que a gente jamais será o mesmo diante de Deus, jamais. O pavor, a solidão, a dor, as queixas, estava tudo lá, estava presente no coração e na oração de Jeremias. Porém, a causa da sua atitude diante de Deus, ele tinha um pouco de pena de si mesmo, sabe? Tinha ali um pouco. Deus sente as nossas dores, entende isso, seu coração, em nome de Jesus. Só que Ele não vai passar a mão na tua cabeça. Ele não vai passar a mão na minha cabeça, porque você não é um coitadinho. Você não é coitadinho. E Deus deixa isso bem claro, é só você ler a palavra. Você não é coitado. Deus foi tão severo com Jeremias como Jeremias era com o povo. Arrependa-se. Arrependa-se, se desvie desses sentimentos, pois eles são destrutivos. Então eu vou te restaurar, eu vou te colocar de pé, pronto para servir novamente na minha presença. Deus quer tratar a minha vida e a sua vida. Para isso nós precisamos ser abertos, igual um livro, bem aberto diante dele, sem meia palavra, sem falsidade, sem meia verdade, aberto. Rasgar a alma, sem deixar de entender que o tratamento do Senhor passa em nós por arrependimento e retorno. Arrependimento da nossa alma e retorno a Deus. Vamos deixar as coisas de menino? Vamos deixar as coisas de menina? Vamos voltar para o Senhor com o coração arrependido e pode ter certeza que Ele vai nos colocar no lugar de bênção. Ele vai nos fazer florescer, Ele vai nos colocar no lugar de cura e num lugar de restauração. Vamos levar o Senhor para jantar? Eu acho que vai ser uma experiência tremenda para a sua alma. Deus abençoe sua vida.